agora a gente vai ver o que é grandeza inversamente proporcional. Novamente coloquei um exemplo aqui. Um automóvel faz um percurso entre duas cidades em diferentes maneiras, que depende de sua velocidade e também do tempo, como mostra a tabela. Aqui eu tenho, se a velocidade for 30, ele vai pegar 4 horas. Se a velocidade for 60, 2 horas. Se for 120, 1 hora. O que a gente observa aqui? Quanto mais eu aumento a velocidade, o que está acontecendo com o tempo? Está aumentando também, como lá na grandeza diretamente proporcional? Não. Então é isso. Eu percebo que se eu aumentar uma grandeza, essa outra aqui, ó, não aumenta não. O que ela faz é diminuir. Então, ó, quando acontecer isso, que você aumentar uma grandeza e a outra não aumenta, ela faz diminuir, é porque elas são inversamente proporcional. A direta aumenta os dois lados, então ela faz diminuir a outra grandeza quando você aumenta uma. Tá bom? Mas ela aumenta de que forma? Vamos perceber agora. 30. Quando eu dobro uma grandeza, multipliquei por 2. 30 vezes 2, 60. O que aconteceu com a outra grandeza? Em vez de multiplicar, ela está sendo dividida por 2. E se eu quadruplicar, no outro caso, ó, 30 se eu multiplicar por 4, o que vai acontecer com a outra grandeza? A outra grandeza está sendo dividida por 4. Então é isso. Quando eu aumento uma grandeza, a outra vai ficar dividida. Então é proporcionalmente, porque se eu multiplico por 2, inverte, ela divide por 2, multiplica por 4, divide por 4. Então essa é uma grandeza inversamente proporcional. E nesse outro exemplo, eu tenho o seguinte. Em uma obra da construção civil, o número de operários influencia no tempo de execução de um serviço, conforme podemos ver na tabela. Aqui eu tenho o número de operários e os dias de serviço. Se eu tiver 2 operários, vai pegar 20 dias. Se eu tiver 4 operários, vai pegar só 10. Então, a gente percebe o seguinte. Quanto mais operário, menos dia de serviço. Então, se eu aumentar o operário, vai diminuir o tempo de serviço. E vai ser proporcionalmente. Na primeira, eu multiplico por 2 o número de operário. E os dias de serviço, acontece o quê? Divide por 2. Então, se eu quadruplicar, multipliquei por 2, ou 2 vezes 4, que deu 8. O que eu tenho que fazer para descobrir esse valorzinho que está faltando aqui nos dias de serviço? Ora, você já sabe que ele está invertendo, não é direto, é inversamente proporcional. Então, se um lado eu multiplico por 4, então para eu chegar no outro resultado, eu vou ter que dividir por 4. Para não fazer cálculo, fazer de uma forma direta, não é isso? Então 20 dividido para 4, 5. Então aí você descobre um valor desconhecido. Mas é importante saber se essa grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Para poder saber se você vai multiplicar os dois lados, ou então se um dos lados você vai ter que dividir. E agora vamos para a nossa seção de problemas. Primeiro, observou-se que para esvaziar um reservatório de água com apenas uma torneira, levou 150 horas. Se colocarmos 3 torneiras idênticas, qual será o tempo para esvaziar esse mesmo reservatório? Então você pode fazer aquele primeiro raciocínio. Se uma torneira vai ser 150 horas, será que se eu botar mais torneira vai demorar mais para esvaziar? Ou se eu aumentar a torneira vai esvaziar mais rápido? Claro que vai ficar saindo mais rápido, né? Então, quando eu aumento a quantidade de torneira, eu vou diminuir o tempo, vai ser mais rápido. Então, ela vai ser uma grandeza inversamente proporcional. Então, eu vou ter o seguinte. Eu posso organizar uma torneira. Qual é o tempo? 150 horas. Aqui eu posso botar aqui a torneira. E aqui é o tempo. Você organiza da melhor maneira. Uma torneira vai dar 150. E se eu botar 3 torneiras? Qual vai ser o nosso tempo? E aí vamos tentar fazer aqui se der certo da forma direta.
Ó, a gente já sabe que ela é uma grandeza inversa. Não é isso? Então, ó, no lado da grandeza, na primeira grandeza, o que está acontecendo? Do 1 para o 3 está sendo multiplicado por 3. Então eu já posso prever que o outro lado, como ela é inversa, eu vou ter que dividir por 3. Então, fazendo assim de forma direta, 150 dividido por 3, o nosso tempo vai ser 50 horas. Mas caso você não consiga fazer essa interpretação ou que os números não dê de você fazer a forma direta, você pode utilizar o conceito que a gente estudou sobre proporção. A gente pode pegar a primeira razão, ó, que é 1/3, que é igual à segunda razão, que é 150 sobre x. Porém, tem que lembrar o seguinte: como essa situação é uma grandeza inversamente proporcional, você tem que inverter uma das frações, certo? Então eu posso repetir a primeira e eu vou ter que inverter a segunda. Daí sim eu vou poder fazer meio por extremos. Então é importante demais saber se ela é direta ou inversamente proporcional. Aí aqui você vai conseguir fazer tranquilamente. Eu costumo fazer sempre o que tem a variável x, ó, 3 vezes x, 3x é igual a 150 vezes 1, 150. Quem está com x com a variável vai dividindo, então vai ficar x é igual a 150 dividido por 3, que também vai dar a nossa 50 horas. E esse é nosso outro problema. Ele diz o seguinte: qual a velocidade de um automóvel que gasta 2 horas em um percurso, sabendo que ele gastaria 6 horas nesse mesmo percurso se estivesse a 30 km por hora? Bem, a gente percebe aí que em 2 horas ele quer saber qual seria a velocidade. Então, eu posso dizer que em 2 horas ele quer saber qual a velocidade. Mas em 6 horas ele sabe que ele faria em 30 km por hora. Não é isso? Então a primeira coisa tem que saber: será que um veículo, quando ele aumenta a velocidade, ele demora mais para chegar no final do percurso? Não, gente. Quanto mais rápido um carro anda, menos é o tempo. Então a gente percebe que essa grandeza ela é inversamente proporcional. Ela é uma grandeza inversa. Então a gente tem que lembrar do seguinte: o que vai acontecer? Se de um lado ele está aumentando, ou seja, está multiplicando, no caso o 2 está sendo multiplicado por 3, a gente tem que perceber que do outro lado ela vai estar dividindo também pelo mesmo número, dividindo por 3. Só que quando eu faço a divisão do x para 3, eu não vou encontrar nada, porque eu estou dividindo uma variável. Então, se acontecer isso, você faz ao contrário. Em vez de colocar de cima para baixo, você pode fazer de baixo para cima e ver o que acontece. Como, por exemplo, ó, do 6 para chegar no 2, o que aconteceu? Ele está sendo dividido por 3. Então, fazendo ao contrário, de baixo para cima, o 6 para chegar no 2 está sendo dividido por 3. 6 dividido para 3, 2. Então, desse outro lado, eu vou pegar o 30 e vou multiplicar por 3, que vai dar 30 vezes 3, vai dar 90. Então, eu posso fazer dessa forma. Mas caso você não consiga, a gente não tenha como fazer essa forma direta, você pode organizar a proporção. A proporção que a gente tem é 2 para 6, que é igual a x para 30. Porém, ela é uma grandeza inversa, então você tem que inverter uma das duas, né? Posso qualquer uma, viu? Vou inverter a última. É igual a 30 sobre x. Então, toda vez que é inversa, tem que lembrar de inverter uma. Aí sim você pode fazer meio por extremos. 2 vezes x, 2x, que é igual a 30 vezes 6, 180. Logo, nosso x vai ser 180 dividido por 2. Então, nosso x vai ser 90. Perceba que de todo jeito dá certo.
Aí a gente com a prática vai observando qual a melhor maneira de resolver esses problemas.